E aí, meus nenéns, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Marcos Oliveira e seja bem-vindo ao meu canal. Então se inscreve no canal se tu não for inscrito, ativa as notificações pra você não perder mais nenhum vídeo, deixa um gostei, deixar um gostei é muito importante porque assim eu vou trazer mais e mais vídeos e vou saber que vocês estão gostando de vídeos assim. Comentem aqui embaixo o que vocês vão achar da minha história, tá? Eu vou dar umas dicas também pra vocês. Compartilhem com todos os seus amigos. Gente, sempre compartilhem com todos os seus amigos que só assim vocês vão estar me ajudando, tá? Compartilhem sempre, não custa nada, tá, gente? Compartilhem pro canal crescer e tal. E me sigam nas minhas redes sociais que eu vou deixar bem aqui, tá? Me segue que eu tô seguindo todo mundo de volta. Lá eu sempre interajo com vocês, sempre dou spoiler de vídeo, sempre faço perguntas, sempre faço enquete. Então tá esperando o quê? Me segue lá, gente, que eu tô seguindo todo mundo de volta. Tô esperando vocês lá, tá, gente? Eu tô postando foto quase todo dia no feed. Então, me sigam lá que eu tô seguindo todo mundo de volta. E é isso, roda a vinheta. Bom, gente, hoje eu vou contar tudo do que aconteceu na minha primeira tatuagem. Eu fiz uma enquete no Instagram, só que eu perdi, então não vou ter como mostrar pra vocês. Mas pelo Instagram eu sempre dou spoiler de vídeo, eu pergunto também, faço enquete se vocês querem vídeos, e aí eu trago aqui pro canal. Então é muito importante vocês me seguirem no Instagram, se ainda não estão me seguindo. E hoje eu vou contar toda a minha experiência, tudo do que aconteceu com a tatuagem e tal. Essa tatuagem deu muito problema, gente. Eu também vou dar dicas pra vocês. Se acontecer alguma coisa com vocês, vocês devem, não sei, fazer a mesma coisa que eu fiz, ou então não fazer tudo que eu fiz. Bom, primeiramente, eu vi esse página, né, de tatuagem que ele tinha e tal. Vi ele postando várias pessoas, vi também vários desenhos legais. E inclusive colegas meus que na época estavam também fazendo esse tatuador, tá, gente? E aí eu peguei e disse assim, eu vou fazer com ele e tal. E aí eu conversei bastante com ele, também pesquisei na internet. É muito importante vocês pesquisarem na internet a tinta que você for usar, o tatuador, isso é muito importante, tá, gente? E vocês vão ver tudo do que aconteceu. Dá vontade de rir, dá vontade de rir. Mas no dia, quando aconteceu comigo, não deu vontade de rir não, não deu vontade de rir mesmo. Bom, aí eu conversei com ele e tal, eu marquei o dia. Eu marquei o dia e ele tinha acabado de chegar de viagem nesse dia que ele ia marcar, porque ele não estava aqui na minha cidade, ele estava em outra cidade, então ele disse que eu ia ser o primeiro cliente que ele ia atender aqui em São Luís, que era o novo estúdio que ele estava, né? Aí eu fui lá, gente, a gata tá demais. Sim, aí eu fui lá nesse estúdio, ele marcou 6 horas, eu cheguei 6 horas em ponto e tal, e aí eu cheguei lá e tal. E aí, o que aconteceu? Eu já tinha pesquisado a tinta e tal, também já tinha falado com ele. Quando chegou na hora, ele meio que me convenceu de que tinha uma tinta nova no mercado. E essa tinta estava sendo muito usada, todo mundo estava usando. Ainda mais a minha tatuagem, que é desse tipo aqui, gente, ela é bem grossa. Ia ficar o preto mais bonito, mais perfeito. E já eu mostro pra vocês como minha tatuagem tá hoje em dia. A tatuagem ia ficar mais bonita e tal, blá blá blá. Falou um monte de coisa. E aí eu sentei lá, né, e comecei a fazer a tatuagem. E aí a tatuagem demorou em volta, acho que 30 minutos ou menos. E quando eu tava fazendo minha tatuagem, ele disse que ele tinha marcado somente comigo. Não vou expor quem foi, né, o tatuador e tal, mas ele continua aqui na cidade, enfim. É isso, eu não quero ser processado, né, então não posso falar o nome dele, enfim, porque ele vai me processar, porque deu maior treta. Enfim, e eu vou já contar pra vocês o que aconteceu. Aí eu fui lá, eu tava fazendo a tatuagem. E aí, tipo, o estúdio era bem pequeno, era bem abafado mesmo. Quando eu tava quase pra terminar minha tatuagem, já tinha cerca de umas 10 pessoas pra fazer a tatuagem. Tanto é que eu mandei mensagem pra ele, ele me respondeu quase 4 horas da manhã, que ele ainda disse que ele ainda tava fazendo uma outra tatuagem. Então, só pra vocês verem. Acho que foi muito falta de profissionalismo dele, né? Porque ele marcou somente comigo. E aí quando chegou lá já tinha várias pessoas. Tipo, eu fui a primeira pessoa a chegar. E depois que eu cheguei, várias outras pessoas vieram lá, tá? E aí eu tava fazendo minha tatuagem, tipo, várias pessoas estavam me olhando. E eu tava, meu Deus do céu, a primeira tatuagem. Foi uma coisa bem louca, tá, gente? E aí ele fez a minha tatuagem. E como cada vez chegava mais gente, ele meio que apressou, né, minha tatuagem. Foi fazendo minha tatuagem com muito mais rápido.
Inclusive, a minha tatuagem sangrou muito, 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 muito mesmo. Sangrou absurdamente, absurdamente mesmo, porque vocês não têm noção. Sangrou bastante, e depois eu mandei mensagem pra ele perguntando por que tinha sangrado e tal. Ele falou que era normal sangrar e tal. Falei, ok. Quando eu acordei no outro dia, eu mandei mensagem pra ele correndo. A minha tatuagem tava anormalmente, literalmente. Eu não tenho fotos, mas gente, eu vou procurar umas fotos aí no Google pra mostrar pra vocês como mais ou menos minha tatuagem ficou. Ficou com alto relevo e ficou, tipo, cheia de bolinhas. Tava muito, 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 muito ruim mesmo. Tava uma cor muito feia. Além disso, a tatuagem ainda tava meio que cicatrizando, né, no outro dia, porque ela cicatriza, eu acho que uma semana ou 2 semanas depois. E aí eu fui pro hospital, eu falei pra ele e tal. Fui pro hospital, quando eu cheguei eles me deram antialérgico, mas não adiantou nada. Não adiantou nada, literalmente nada. A tatuagem foi barata. Então, o conselho que eu dou pra vocês, quando o tatuador às vezes cobra muito caro, às vezes é até melhor do que você fazer uma tatuagem barata, porque o barato pode sair caro. E pra mim saiu bastante. Eu fui, tomei o antialérgico dá sono, eu peguei e dormi. No outro dia eu acordei e não tinha adiantado nada. Tava coçando muito, muito, muito mesmo. E eu fiquei com muito medo. Então, e eu não tava coçando porque ele falou pra mim que se eu coçasse ia ficar pior. E também era acerca da minha tatuagem não ficar coisada, ia ficar cheia de falha. Então, fiz de tudo pra não coçar. Mas coçou muito. E aí eu passei 3 dias com essa coceira anormalmente. Ele nem veio me visitar, ele nem me procurou, nem nada. Eu fiquei mandando mensagem. E ele nem aí pra mim. Beleza. Aí eu peguei e fui numa dermatologista que eu tive que pagar. Dermatologista é caro. Aí ela me passou uns remédios, umas pomadas. E aí foi que eu usei essa pomada, que aí foi melhorando, né? Conforme o tempo. Mesmo eu não coçando, mas com a irritação que tava bastante grande na minha tatuagem, o que aconteceu? Ela ficava com muito alto relevo e tal, ficava uma tatuagem muito feia. E aí com a pomada foi melhorando. Ok, até aí tava ok. Depois foi um tempo da cicatrização e tal, e quando cicatrizou, minha tatuagem tava totalmente toda falhada. E olha que eu não tinha coçado. Gente, tava muito falhada, tava horrível, tipo, era como se fosse assim, um lado da tatuagem, um lado preto, vamos se dizer, e outro lado sem, tá? E aí ele falou assim, daqui a 1 mês tu vem aqui que eu vou retocar tua tatuagem e tu não precisa pagar nada, porque ele viu as coisas que eu tava passando. Eu também mandei fotos pra ele na época, né? Já faz acho que uns 2 anos que eu tenho essa tatuagem. E aí eu passei esse 1 mês conversando com ele. E aí ele sempre me deixava no vácuo e tal. E, tipo, eu tava bem coisado porque minha tatuagem foi a única que deu erro, né? Vamos se dizer. E tal. Eu acho que foi por causa da tinta, sim. Então vocês têm que prestar bastante atenção na tinta que vocês podem usar e tal. Enfim. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei quase 2 meses procurando ele pra retocar, porque, tipo, gente, ele falava assim: hoje eu vou retocar tua tatuagem. Hoje eu vou retocar tua tatuagem. Hoje eu vou. E nunca chegava esse dia. Nunca chegava literalmente esse dia. E eu ficava com muita raiva, porque minha tatuagem tava feia. Era algo que eu não tava gostando, entendeu? Acho que quando a gente meio que não gosta de algo, é bem complicado, porque tá no nosso corpo. É uma coisa que vai ficar no teu corpo pra sempre. E tatuagem é uma coisa muito séria. Então, procurem um tatuador bom, procurem um desenho bom, porque é difícil sair a tatuagem. A tatuagem ela só sai quando você passa o laser, então você bota uma tatuagem por cima pra sair mais ou menos. Isso tu tem que esperar um bom tempo pra ela sair meia cor, pra depois melhorar. Enfim, tudo isso foi um babado muito louco. Tava procurando, e toda vez ele falava, hoje, amanhã, depois e tal. E eu fiquei muito estressado com isso, muito estressado mesmo. E aí até um dia que ele disse assim, vai ser esse dia, vai ser dia X. E aí quando chegou o dia X, passava. Era sempre assim que ele fazia comigo, todas as vezes. Aí ele foi fazer uma tatuagem perto daqui da minha casa. E a tatuagem era algumas ruas, e a menina eu até conhecia na época,
que hoje em dia eu não falo mais com ela. Ele foi fazer a tatuagem, na época. Porque ele tava transando com ela e tal. Eu também tô falando isso. Aí ele veio bem pra perto da minha casa e ele podia muito bem dizer que ele ia vir, porque ele falou que o estúdio que ele tava... Que foi, Eliane? O estúdio que ele tava antes, quando ele fez minha tatuagem, ele não tava mais no estúdio e ele tava atendendo domiciliar, que era na casa das pessoas, e na casa das pessoas e fazendo. Falei, ok. Aí eu falei, e eu falei pra ele, poxa, tu veio bem aqui perto de casa e tu não veio aqui e tal. Já que ele tava atendendo domiciliar, ele podia muito bem vir aqui, até porque várias vezes também ele marcou comigo de vir aqui e nunca veio. Falei, ok. Isso já se passava uns 2 meses e meio e ele me enrolando todo o tempo. Na época eu tinha um Instagram, no Instagram, que eu não sei, eu vou tentar achar, vou tentar recuperar minha senha pra ver se dá pra postar alguns prints pra vocês verem, logicamente, que eu não vou poder citar o nome, porque se eu citar o nome ele vai me processar, né? Mas enfim, continuando a história muito grande, que eu tô tentando resumir. Eu fiquei tão louco de raiva, que eu peguei e postei tudo que ele falou pra mim. E aí eu meio que... Porra! Tava com muita raiva, já tava com ódio. E aí, sabe o que eu fiz? Na época eu tinha um Instagram, que eu falei pra vocês, dele já. E esse Instagram eu tinha, eu acho que uns quase 9k. E eu já tinha uma boa quantidade de pessoas e também uma boa visibilidade aqui na cidade e em outros lugares. E o que eu fiz? Eu tive a brilhante ideia de postar os prints lá que ele tava dizendo que ele tava... E ainda marquei ele, porque eu fui desse jeito, meu filho. Eu fui barraqueiro, porque eu sou barraqueiro mesmo. Marquei lá os prints lá e disse, falta de profissionalismo, blá, blá. Menina, eu falei muita coisa. Só que eu não xinguei. Ele viu essa história e começou a me xingar, me chamou de tudo quanto é nome, bebê, blá blá, falou um monte de coisa e tal. Não, gente, vocês não sabem. Ele pegou e postou 3 prints meu, ele pegou as mensagens, foi cancelando todas as mensagens que ele me mandou, que ele me xingou, e eu tirei o print, porque eu disse assim, vou tirar o print porque com certeza ele vai apagar e eu vou ser o vilão da história. Minha filha, eu fiz desse jeito. Tirei o print, ele apagou, foi tudo. E aí ele postou na página dele, falando um monte de coisa minha, dizendo que eu queria pra ele ir na minha casa domiciliar. E ele não atendia domiciliar, sendo que ele falou que ele atendia domiciliar. Tanto é que ele fez a tatuagem da menina perto da minha casa. Falou que ele não atendia domiciliar, olha só, que ele que marcava os dias pra mim ir e eu nunca ia. Gente, isso foi o cúmulo. O cúmulo, literalmente o cúmulo. Eu falei um monte de coisa, gravei história, falei um monte de coisa. Inclusive, ele até perdeu vários clientes por causa desses stories que eu fiz. Sabe o que aconteceu? Ele postou esses stories falando mal de mim, blá blá. E aí os seguidores dele, os amigos dele no caso, vieram tomar satisfação, tomar as dores do caso. O que eles fizeram? Veio 2 meninas, a menina que ele tava pegando, veio mandar mensagem pra mim e ela nem quis literalmente saber da conversa, nem do que tava acontecendo, nem nada. Ela disse que eu tava fazendo isso pra me ganhar mídia às custas dele, que eu tava fazendo com que acabasse com o trabalho dele, blá. Cara, ela falou muito, me xingou de todos os nomes. A outra menina que me chamou na época, ela foi a pior. Porque ela me ameaçou, não sei o que tem. E um amigo dele também veio falar um monte de merda pra mim, me ameaçou, blá blá. E aí depois eu falei pra ele toda a história. Ele falou, vocês têm que conversar, faltou diálogo de vocês. E eu falei, como que faltou diálogo se eu ficava mandando toda vez eu ficava mandando mensagem pra ele e ele nunca me respondia. Dá pra entender? Pois é, depois desse coisa todo, deu maior treta, deu maior coisa. Meus seguidores foram também pra cima dele. Os seguidores dele veio pra cima de mim. E ele me xingou. Menino me humilhou, falou um monte de coisa. E aí ele pegava, mandava mensagem e apagava. Então,
Foi muito importante sim, porque eu consegui com que ele retocasse minha tatuagem graças ao post que eu fiz, tá? E ele ainda disse assim, ai, eu já ia até marcar e tal de fazer a tatuagem dele, e ele que não quis. Gente, agora imagine, tudo que eu passei, a dor que eu passei pra fazer essa tatuagem, a alergia que eu fiquei vários e vários dias, o dinheiro que eu gastei em dermatologista e gastei em remédios e pomadas. Vocês estão entendendo? Ah, e sabonete também. Tive que gastar uns sabonetes específicos porque tava dando. A dermatologista disse que era pra melhorar e tal. Enfim, continuando. Aí ele falou as coisas dele, ele pegou e disse assim: ah, então tá marcado esse dia X, parece que foi numa quinta, e que tu vem aqui em casa, na Coama, que era no bairro daqui. Aí eu peguei e fui. Ixi, eu dei até o nome do bairro. Meu Deus do céu. Enfim, fui lá nessa casa. Ele marcou comigo 11 horas. Eu cheguei lá 10h30. Sabe que horas ele fez a minha tatuagem? 12h30. Ele fez eu ficar no sol. Gente, eu juro pra vocês. Ele me fez ficar no sol. Esse tempo todo, ele nem abriu a porta pra mim. Ele não abriu a porta pra mim. Ele disse que ele tava banhando no banheiro. Sendo que ele tava, enfim, tava no banheiro lá com um menino lá. Enfim, que não vem ao caso. E eu, abestado, lá esperando na porta, no sol quente, porque o sol tava muito quente esse dia. E eu ainda levei Eliane e levei, na época eu tava namorando, né? A pessoa que eu tava namorando. E aí, o que aconteceu? Eles meio que foram, tipo, os meus seguranças. Porque eu disse assim, gente, se esse menino me matar, se ele fizer alguma coisa comigo, vocês vão estar lá pra ver, né? Vocês vão me ajudar e tal, enfim. Fui lá fazer a tatuagem, cheguei lá. Ele tava com maior cara de raiva, maior coisa assim. E eu, desse jeito também, olhando assim pra ele, tu vai fazer minha tatuagem. Eu vim aqui. Eu queria muito retocar minha tatuagem. Gente, pra que eu fiz isso? Pra que? Eu nem sei como que eu fiz pra aguentar essa dor. Porque foi a pior dor que eu já sofri. Eu tenho só 2 tatuagens, mas essa doeu tanto. Essa doeu mais do que a primeira vez que ele fez. Gente, doeu muito. Ele fazia assim, ó, na minha tatuagem. Tchá. E ele fez também com várias outras agulhas, né? Quando ele fez a minha, essa aqui, quando ele fez a primeira vez, ele fez somente com uma agulha. Dessa outra vez ele usou 3 agulhas e doeu muito. Gente, sinceramente, ele fazia... Os meninos que estavam comigo, Eliane e a pessoa que eu tava namorando, ficava tipo, desse jeito, como é que eu tava aguentando? Gente, ele passava assim, ó, desse jeito. E, gente, cada vez que ele passava, sangrava mais, sangrava muito, sangrou muito mais vezes do que da primeira vez que eu fiz. Gente, vocês não têm noção, doeu tanto. E ele olhava assim pra mim e tipo, ele ficava assim, desgraçado, tu vai me pagar. E eu olhava assim pra ele, eu vou aguentar essa dor, eu vou aguentar. Eu tava desse jeito, tava destemido, literalmente. Ele fez a tatuagem, eu saí, sangrou muito mesmo. E vocês nem acreditam, depois eu vou mostrar o vídeo aí pra vocês. Vou deixar o vídeo pra vocês de como minha tatuagem hoje ainda é falhada. Não sei se tá dando pra ver. Ó, minha tatuagem, ela tem essa cor bem feia. Em compensação, eu tenho essa outra tatuagem aqui, ó, que eu fiz com um tatuador super ótimo, inclusive. Essa tatuagem aqui, até hoje, ela me dá alto relevo. Alto relevo é quando o relevo fica bem elevado. Tipo, às vezes ela incha, às vezes ela coça demais. Às vezes eu não posso usar um tecido que ela tem... Sempre uma chatice com tecido, que sempre... Eu também não posso ficar pegando assim muito. E o alto relevo dela é muito grande. Ela ficou meio com sequelas e cicatrizes por conta da força bruta que ele usou. E mesmo assim a minha tatuagem ainda continua. Gente, é porque eu tô olhando pra ela porque é triste. Ela continua, gente, falhada. Literalmente falhada. Então não adiantou muita coisa pela segunda vez. Porque mesmo ele fazendo com força, continuou falhada. E aí eu falei pra ele que ficou falhada, blá blá. E aí simplesmente ele nem se portou mais comigo, nem nada. Eu acho que é porque ele
tinha se estressado bastante comigo, eu também já tinha me estressado bastante com ele. E eu também não quis mais, né? Porque, gente, doeu muito. Ele fez com tanta força que vocês, gente, não tem noção. Se eu fizesse o vídeo, ou até hoje em dia, eu nunca vou esquecer, porque foi a minha primeira tatuagem. E se fosse por eu, vamos dizer, não sei, cara de pau, eu não faria a outra tatuagem, né? Fiz essa outra tatuagem e não deu em nada, gente. Nunca me deu alergia, nunca. A cor tá perfeita, tá maravilhosa. Eu amo ela. Inclusive, é a tatuagem que eu mais amo, que é essa daqui, esse cacto. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele é assim, eu amo esse cacto e tal. E, enfim, gente, foi tudo isso, essa tour toda que aconteceu na minha vida, na minha primeira tatuagem. E eu digo pra vocês, quando forem fazer tatuagem, preste bastante atenção nas pessoas que vocês vão procurar para fazer. Preste atenção também na tinta, estude bastante sobre isso. Não faça, literalmente não faça tatuagem em lugares baratos, tá? Porque essa minha segunda tatuagem foi bem mais cara do que essa primeira. A primeira, confesso para vocês, foi muito baratinha. Então fiquem bem atentos nessas coisas, porque às vezes a gente tá procurando muito, a gente não tem dinheiro e a gente quer muito uma coisa e a gente quer porque quer naquele tempo. Então é bem complicado tudo isso. Então falo pra vocês sempre meio que procurarem lugares, mas não tão barato, porque desconfie quando o tatuador... Ai, o cachorro tá gritando demais! Não é hoje, não vou gravar vídeo, porque, enfim. Ai, meu Deus! Quando não é Eliane, é o cachorro. Pois é, gente, então prestem bastante atenção quando vocês forem fazer tatuagem. Questão de preço, questão de pessoas que vocês vão confiar pra dar o corpo de vocês. Porque, gente, vocês sabem que tatuagem é muito difícil pra tirar. Fora isso que é muito caro, né, pra você remover uma tatuagem. E também não fica muito bonita, né, removendo. Pelo que eu já vi, assim, na internet. Outra coisa, prestem bastante atenção quando vocês forem fazer as coisas do tatuador. Se ele desenha bem, se ele faz bem. Até que assim, pra não levar em conta, a minha tatuagem ela é reta. Até o tatuador que eu fiz a minha segunda tatuagem disse que a pessoa que fez a tatuagem fez totalmente reto. Ele não quer calar a boca. Prestem bastante atenção quando vocês forem fazer tatuagem, porque tatuagem é um negócio muito sério, tá, gente? Então, é isso. A minha tatuagem hoje em dia tem sequelas, ela tem alto relevo, ela às vezes eu fico com alergia. Então, prestem bastante atenção quando vocês forem fazer a tatuagem de vocês. E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado alguém, né? Se alguém for fazer... Mas, gente, se for fazer tatuagem, façam com alguém que vocês confiem. E façam, se vocês querem fazer, procura desenho, façam, que eu amo super a minha tatuagem aqui. Essa daqui, eu me arrependo... Não me arrependo do desenho, mas me arrependo da pessoa que eu fiz a tatuagem, entendeu? Vocês entenderam? Pois é, gente, foi isso que aconteceu, foi essa tour toda que aconteceu. Se vocês quiserem mais vídeos assim, eu com certeza vou fazer vídeos assim, é só vocês deixarem no comentário qual os vídeos, tipo, o que vocês querem que eu conte da minha vida, porque tem muita coisa, gente, já aconteceu muita merda em toda a minha vida. Bom, gente, essa tatuagem aqui, ó, ela é desse jeito, ela tem bastante falha, como vocês podem ver, não sei se dá dano pra vocês verem, mas é desse jeito. Aqui tá um pouco torto, não sei se vai dar pra ver, mas ela ficou com muitas falhas. Enfim, não ficou uma tatuagem muito bonita, por conta de toda a história que eu falei pra vocês. Alguns lugares não estão totalmente reto. E é isso. Então é isso, gente. Se você gostou, clique no gostei. Deixar um gostei é muito importante, porque assim eu vou trazer mais e mais vídeos. E vou saber que vocês estão gostando de vídeos assim. Se inscreve no canal se tu não for inscrito. E ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Inclusive, compartilhem com todos os seus amigos. Compartilhem sempre para vocês estar me ajudando. Isso é muito importante, gente. Vocês sempre compartilhar. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa minha história. Porque, gente... Sinceramente, hoje em dia dá vontade de rir, mas no dia eu chorei bastante, tá? Eu chorei muito, muito. Foi uma tour pesada de estresse e chorando todo o tempo. Me sigam nas minhas redes sociais, que eu vou deixar o @ bem aqui. Me segue, que eu tô seguindo todo mundo de volta, tá, gente? Lá eu sempre interajo com vocês, faço enquete, tô postando fotos quase todo dia. Então tá esperando o quê? Me segue, que eu tô seguindo todo mundo de volta. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Mil beijos e até o próximo vídeo. Tchau.